tarde, amigos da UTV aqui, o pessoal que está acompanhando a gente no chat. A gente está chegando aqui com o nosso Opinião Livre de todos os sábados, né, às 18 horas. Hoje estaremos recebendo convidados aqui de uma empresa de consultoria empresarial. Inicialmente, aqui na abertura do programa, eu queria pedir licença aí para vocês. Eu preciso tá fazendo uma saudação aqui para duas pessoas muito importantes, pelo menos na minha vida, né? Que aniversariaram essa semana. No começo da semana foi aniversário do meu pai. Um abraço aí pro seu Raul Kodama, que deve estar vendo a gente aqui. E hoje está fazendo aniversário meu padrinho, que eu adotei ele como meu padrinho, né? Milton Neves, grande Milton Neves, da TV Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. E um grande abraço para você, Milton. Bom, vamos iniciar o programa aqui, recebendo nossos convidados da empresa Modus Operantes, né? Que é o Carlos Samezima e o Carlos Perim, que são consultores empresariais, e a gente vai falar um pouquinho desse segmento aqui. Carlos, por favor, apresente a Modus Operantes aí, você e o outro Carlos também, Carlos e Carlos. Então, a Modus Operantes é uma consultoria empresarial e é constituída com 3 Carlos, né? Eu, Carlos Samezima, Carlos Perim e o outro sócio que não veio, o Carlos Ave. Nós somos formados pela Poli e daquela época em diante a gente manteve sempre um contato. Os meus sócios, eles foram executivos direto, eu fui um pouco tempo, já entrei na área de consultoria direto e resolvemos nos unir para montar essa consultoria especializada em alguns assuntos, dado a característica de cada um dos nossos sócios, né? O Carlos Perim é mais na área industrial, o Carlos Ávila mais na área comercial e de marketing, e eu na área financeira, né? Nesse momento, eu acho que consultoria empresarial é uma coisa que está sendo muito requisitada em função do desenvolvimento brasileiro versus o que está acontecendo no resto do mundo, né? Então, existem muitas oportunidades de fusão e aquisição de empresas internacionais que buscam aqui no Brasil estabelecer empresas que tenham potencial de crescimento, né? E com isso, a consultoria empresarial sempre acaba sendo exigida exatamente para preparar a empresa para esses casos, né? E dos vários assuntos que precisam ser tratados, por exemplo, a empresa ela tem que estar devidamente preparada, tem que ter uma governança corporativa importante, ou seja, empresas do exterior que venham se interessar por empresas aqui não podem estar buscando empresas que trabalham com caixa 2 e tenham todas as vamos dizer, as divergências aí com a parte governamental e assim por diante. Então tem toda uma ética que precisa ser conservada, e para isso a empresa necessita ter controles, ter práticas que sejam de acordo, né? E buscando, obviamente, eficiência e produtividade, né? E aí você me convidando aqui para falar um pouco sobre incentivo fiscal, isenções e tal. Sim. Isso é uma coisa que também faz parte desse processo, né? Okay. Que precisa ser bem estudado e bem interpretado, porque tem lados positivos e lados negativos dentro desse assunto. Sim. Né? Você está comentando em relação a esse aspecto de fusões, aquisições, um caso recente aí que acho que ainda não chegou a nem se definir em relação à empresa lá do Grupo Pão de Açúcar, lá do Vila Diniz. Do Vila Diniz, lá, o Casino, tal, Carrefour, tal. Não sei se você está muito acompanhou esse processo aí eu acho que não se definiu nada, o que o governo interferiu e não permitiu e queriam colocar dinheiro do BNDES também no meio da história. É válido que o BNDES financie uma transação comercial entre duas empresas particulares? Discutível, no caso, né?
Mas o próprio sócio do Abílio, o Cassino, que não permitiu a operação. Ele já tinha um comprometimento com o Abílio, né? E ele, com a família do Abílio Diniz, ele segurou a operação. Então, e se fosse feito com a BNDES, com certeza a opinião pública ia ser contra o BNDES financiar essa operação, né? Financiar a família, né, de um grupo particular em benefício daquele grupo. Né, Mas porque, assim, não sei, no meu modo de ver, assim, de leigo, assim, não sei quais seriam os benefícios que trariam para a sociedade em si, né? Você pode dizer que ficaria ainda um grupo brasileiro tomando conta da rede de supermercado. E naquela situação, o Cassino e o Carrefour ficariam um grupo estrangeiro tomando conta de toda a rede supermercadista brasileira. Então você pode ver do ponto de vista de proteção à indústria, ao empresariado brasileiro, né, nesse sentido. Entendi. E numa situação do Carrefour estar com o outro grupo francês, você fala assim, bom, então o supermercado no Brasil não pertence mais ao grupo brasileiro, agora pertence ao grupo internacional, que seria um grupo francês. Então, esse é o único aspecto que você pode defender aí as nossas cores, aí, em termos de ter um grupo brasileiro ainda tomando conta desse mercado. Entendi. Até no mercado, até que eu sou corretor de seguros, houve muita fusão, aquisição de uns 2, 3 anos atrás, até por uma determinação da SUSEP, de aumento da reserva financeira das seguradoras, né? Então hoje a gente tem lá a Tóquio com a Real, até a aquisição a junção da Porto com a Itaú, que a Itaú por seguinte tinha adquirido a Unibanco, né? Isso tudo é em virtude do quê? De concorrência em relação ao mercado, em alguns casos até entendo em virtude dessa exigência em relação à reserva financeira que a SUSEP impôs às seguradoras, desse aumento dessa reserva, né, dessas garantias. Mas basicamente o pequeno ou as seguradoras menores vão acabar assumindo o mercado, ficando só grandes grupos. É isso que está pintando assim, mais em relação ao mercado no geral? Então, é que a gente precisaria analisar segmento a segmento, né? Uhum. Então, o segmento de seguro, uma empresa de pequeno porte, ela realmente tem um problema de ter aval e capital suficiente para segurar todos os eventuais sinistros que ela venha a ter que honrar. Então, eu diria que a centralização desse processo, eu acho que é meio inevitável. Então, você veja, o setor financeiro, de uma forma geral, ele está muito concentrado, né? E por conta realmente de segurança de alguns pontos que acho que não dá para você ter empresas de pequeno porte competindo em condições dentro dessas áreas, né? Outras áreas também, eu acho que também tem dificuldades de estarem operando num nível menor. Tudo aquilo que exige altos investimentos, tudo aquilo que exige investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento, isso acaba levando à necessidade de um capital forte. Então, as empresas de capital, elevado capital, começam a ter um poder sobre esses segmentos, né? Então, acho que aí é meio inevitável que isso ocorra, né? Porém, outros setores, outros segmentos, aí você tem uma dispersão maior que você pode estar competindo com os diversos tamanhos, né? E o governo tem que ficar atento à não formação de monopólios ou de cartéis. Sim, sim. É nessa hora que o governo interage, né, suspendendo alguma operação de fusão que possa não ser, vamos dizer, de bons olhos à economia brasileira. No caso, você tem um cartel, você tem uma empresa só que fabrica presunto, por exemplo. Você tem hoje uma Petrobras que é gasolina, você vai comprar da Petrobras. Você tem uma Braskem, que você vai comprar plástico só da Braskem, né? Você vai comprar para vai no supermercado, só vai ter um grupo que toma conta de todo o supermercado do Brasil. Ele vai vender pelo preço que ele quiser, ele vai comprar de seus fornecedores pelos preços que ele quiser. Então isso não é uma livre concorrência de mercado, isso não é bom para a saúde do livre mercado, né, de qualquer país, inclusive do Brasil, né, nesse sentido. Uma outra coisa que, assim, em relação a incentivos fiscais, né,
ou isenção, o governo parece que está pintando aí com um incentivo na área automobilística, em virtude da concorrência aí das montadoras chinesas que estão entrando no mercado, né? Esse protecionismo é favorável à indústria nacional ou não? Nós estamos passando, no momento, por um risco grande, enorme risco de desindustrialização brasileira, né? O parque industrial brasileiro está praticamente sendo destruído pela ameaça chinesa, que é uma realidade, né? Não é mais uma ameaça. Então você hoje compra produtos, todos eles industrializados, ou parte deles industrializados na China. A indústria de máquinas, vamos dizer, de equipamentos industriais brasileira está numa situação gravíssima. Você tem empresas tradicionais de mais de 50 anos de vida que estão fechando e comprando equipamentos que vêm da China, colocando o seu rótulo, a sua própria marca, né? E daqui a pouco nós vamos estar usando palito de dente, pasta de dente chinesa. Então o governo ele precisa criar, nesse caso, não um incentivo fiscal, é combater o incentivo fiscal que existe na China, em favor do governo chinês. O que você tem que fazer? Você tem que colocar barreiras alfandegárias no Brasil, impedindo que esses produtos cheguem a esses preços irrisórios que estão vindo no Brasil, né? Então você tem, por exemplo, o produto doméstico, lixeira, por exemplo, um produto que você tem um frete altíssimo. Você vai no supermercado, você compra uma lixeira de aço inoxidável chinesa, automática, né, que custa aí 10, 15 dólares. Se você for fazer aqui no Brasil, vai custar 50 dólares. Então, essa distorção provocada pelo incentivo que o governo chinês dá à indústria chinesa, nós temos que criar urgentemente barreiras para impedir a entrada desse produto no Brasil. Senão você vai ter um desemprego, você vai ter setores que vão sofrer muito com essa situação. No momento você tem a indústria de construção, você tem a indústria automobilística, que está numa situação privilegiada em relação ao resto do mundo. Nós estamos num boom aí no mercado imobiliário e na indústria automobilística também. Agora, outros setores estão numa situação ficando complicada, né? A indústria de sapatos daqui a pouco não vai ter condição de produzir ou exportar sapato, né? Tem vários segmentos que estão sendo ameaçados pela indústria chinesa. Pelo que eu estava entendendo, que eu li pelos jornais, né, que basicamente eles estavam querendo diminuir a alíquota do IPI em cima de alguns itens que fossem apresentados projetos de desenvolvimento tecnológico, né, isso nesse segmento específico do automóvel. Nesse aspecto, até você colocou em relação à barreira alfandegária, eu acho que o governo não é muito favorável a esse tipo de atitude, né? É que o Brasil é um grande exportador para a China hoje. Sim. O Brasil acho que é o terceiro país exportador para a China. Então, ao mesmo tempo que ele colocaria, vamos dizer, as barreiras alfandegárias, ele ia impedir também que nossos produtos fossem exportados para lá. O grande problema é que nós exportamos commodities para a China, grãos, matéria-prima, minério, e importamos manufaturados. Nessa hora que você faz essa troca de matéria-prima contra o manufaturado, você está colocando a indústria da transformação ao lado. Você está renegando a tua indústria de transformação que gera emprego, né, nesse sentido. Então esse é o maior problema que a gente enxerga com o não impedimento da entrada desses produtos manufaturados da China. Então, e aí tem o seguinte, que precisa tomar muito cuidado com a coisa do incentivo e da isenção. Incentivo para desenvolver, para você ter expansão de determinadas regiões, de determinados segmentos, eu acho que é importante, porque você está dando uma maneira da pessoa, da livre iniciativa, entrar dentro de um determinado segmento e com isso criar valor para o país, né? Então, esse é o lado positivo da coisa. Mas também tem um lado negativo que acaba gerando muita especulação. Então, os negócios em si, eles têm que ser viáveis em princípio, né? Se eles passam a ser viáveis por medidas artificiais, isso acaba comprometendo aí o próprio desenvolvimento. Então, aquilo que se estava voltado para o desenvolvimento, ele pode ser interpretado de forma exatamente contrária, né? Enquanto que se você realmente estabelece dificuldades, né, essas barreiras aí, é exatamente para impedir que, por exemplo, o governo chinês, ele faz um investimento, ele definiu estrategicamente uma forma de ataque, de desenvolvimento do seu país. Agora, o Brasil, como o Penin estava falando,
tem que tomar cuidado para preservar os nossos interesses, né? Se você deixa pura e simplesmente por um aspecto de livre iniciativa, a livre iniciativa vai sempre buscar aquilo que dá mais dinheiro, mais retorno, tá certo? Não está muito preocupado aí com o próprio desenvolvimento, né? Então, essa é uma preocupação que o governo tem que ter para manter o equilíbrio para que vamos dizer, as empresas brasileiras, para que o brasileiro possa se desenvolver. Né? Eu tenho uma pergunta aqui da Ana, até duas perguntas aqui, eu vou colocar aqui. Está passando, ela perguntou aqui na primeira pergunta. Deixa eu ver aqui. Um consultor seria um médico para uma empresa? Sim, pode ser interpretado também como médico, porque ele entra, faz um diagnóstico da situação da empresa e traça, vamos dizer, ações, né, para exatamente consertar aquilo que ele está enxergando de errado. Né? E aí a segunda pergunta da própria Ana, ela queria saber qual a influência que a consultoria empresarial pode ter no resultado de uma micro e pequena empresa. Então, uma micro e pequena empresa, ela, primeiro, a micro e pequena empresa tem que ter a substância de saber o que ela está fazendo. Ela tem que ter a qualidade natural de estar se estabelecendo. Mas pode ser que tenha alguns conhecimentos que ela não domine naquele instante, exatamente porque é uma empresa pequena, de pequeno porte, e que eventualmente precisa, por exemplo, como estabelecer corretamente o preço, como verificar efetivamente se você está tendo lucro e que você pode se desenvolver mais, né? Por quê? Porque você tem pressões do dia a dia, o fluxo de caixa, a necessidade de estar pagando e recebendo dinheiro, ele causa uma pressão que pode estar desviando as atenções para aquilo que tem de viabilidade. Então, o consultor, ele é uma pessoa muito mais fria e que consegue fazer uma análise, nesse caso, para identificar quais são os pontos críticos e importantes para serem abordados, né? É nesse sentido, pelo menos na parte financeira. Na parte industrial, na parte comercial e de marketing, também tem muitos assuntos que, eventualmente, a empresa que esteja num porte menor não tem o conhecimento suficiente para estar abordando determinados assuntos. Que é um método no que se refere à transformação do produto. Pode ser que essa empresa é uma empresa industrial, né? Ela vai comprar uma matéria-prima e vai transformar em produto acabado. Pode ser uma pequena confecção. Ela vai comprar um tecido, vai fazer uma camiseta e vai vender ou vai mandar tingir. Então, nessa hora, vamos dizer, a gestão, a consultoria, ela ajuda do ponto de vista de custeio, da gestão financeira e do método de produção. Quer dizer, o equipamento que vai ser usado, a metodologia que vai ser usada, a mão de obra adequada, ao treinamento, né, a metodologia que vai ser usada, né, toda a parte de tempos e métodos de transformação para você poder fazer essa produção ser o mais barata possível, com um custo mais adequado dentro de uma concorrência. Né? Não tem dúvida que o maior custo, a maior parcela no custeio de uma empresa de transformação vai ser nas suas matérias-primas, na sua transformação do produto acabado. Então existe uma preocupação muito grande, né, do empresário que trabalha na transformação em saber os seus custos que ele tem nos seus fornecedores com as suas matérias-primas, na transformação, no retrabalho, no reprocesso, na qualidade de seus produtos. Então, praticamente a parte de gestão, a parte de consultoria, ela abrange toda a cadeia produtiva, né, no caso de uma empresa industrial, ou mesmo que seja de serviço, no que se refere à produção, a parte de transformação, de custeio financeira e a parte de mercadológica, a parte de marketing. No caso, a consultoria ela pode influir no início de uma empresa, em busca até, seria o que eu quero dizer assim, um incentivo ou isenção fiscal pode ser um fator primordial para a instalação ou montagem da empresa? Né? Pode ser, você pode ter talvez a necessidade de ter um prédio industrial, você vai ter talvez uma cidade, um município que vai te dar um benefício, vai te dar um terreno, você pode fazer um financiamento para fazer uma construção, né? Você pode ter uma série de incentivos que vários prefeitos no Brasil inteiro estão chamando empresários para fazer isso. Sim, mas assim, por exemplo, uma coisa que ficou aí, porque ficou comentado aí nas últimas semanas, né?
aquele projeto de incentivo fiscal, né, em relação à área da Zona Leste que o Corinthians está usando para a construção do estádio, né? Basicamente, ninguém usou. Por que você acha que não houve esse apelo do empresariado em estar implementando novos negócios na região? Que esse projeto é da Marta, né? Se eu não me engano, da época da Marta. E pelo que foi comentado, basicamente quase que ninguém usou esse incentivo. Seria um pouco significativo, que chegou, acho que, se não me engano, acho que 60% ou 70%, mais ou menos, é o que o Corinthians está recebendo na construção do estádio. 420 milhões de investimento, né? Então, como eu falei, existe o lado positivo e existe o lado negativo, né? Empresas que estejam começando ou empresas de pequeno e médio porte que buscam exclusivamente incentivos, ela já começa com uma necessidade de um subsídio para ser viável, né? Então, o incentivo per si, ele não vamos dizer, interessante que seja com exclusividade desse crescimento. Então, a empresa ela tem que ter a sua viabilidade conquistada por ela mesma, né? Óbvio, o incentivo fiscal ajuda nesse processo. Então, vamos dizer, um incentivo fiscal de uma determinada região que o Estado, por exemplo, fornece uma ajuda na parte do ICMS, né? Então, a empresa vai lá e ela ganha um certo incentivo nessa parte do ICMS. Normalmente, esses incentivos, o que são? São diferimentos, quer dizer, você tem hoje uma alíquota para ser paga do produto que você está vendendo, você deixa de recolher esse valor, tá certo? E só que ele não é eliminado, você simplesmente deixa de pagar nesse instante para pagar, sei lá, 5 anos, 10 anos para frente, com uma série de regras aí, né? Então, do tipo, se eu conseguir quitar esse ICMS no ano seguinte, eu posso ter um desconto de 80% do valor. E assim sucessivamente. Mas, basicamente, você está instalando uma indústria, uma empresa naquele local, porque você vai trazer todo o seu pessoal, porque você vai trazer tecnologia para o lugar. Então, esse fato da empresa estar lá, ela está exatamente ajudando no desenvolvimento daquela região. Mas ela, per si, ela já é economicamente viável, né? E ela vai ganhar uma ajuda nesse sentido. Agora, uma empresa que não está no negócio, entra num projeto como esse, se ela não dominar o assunto corretamente, ela vai ter que viver exclusivamente desse incentivo. A hora que cessa esse período, ela deixa de ser competitiva e começa a ter todos os seus problemas. Então, a coisa precisa ser muito bem analisada para se olhar nesse sentido. Então, eu diria o seguinte: um incentivo pura e simplesmente, como foi esse do caso da Zona Leste, não necessariamente pode atrair interesses. Por quê? Porque o empresário, ele olha, bom, tá bom, eu tenho incentivo agora, mas depois que terminar o incentivo, eu vou estar numa região que eu não conheço, que eu não tenho domínio e eu posso me prejudicar. Então, o risco que se tem precisa ser medido dentro desse aspecto, né? Agora você pega, vamos pegar o Estádio do Corinthians. O Estádio do Corinthians, você tem, primeiro, uma empresa grande que tem realmente experiência, que ela já é eficiente per si, tá certo? Ela não. Agora, óbvio, um investimento nesse porte precisa de um apoio, né? Então, esse apoio é exatamente esse tipo de incentivo. Então, isso, para empresas de porte, eu acho que funciona muito mais do que empresas de pequeno porte. Nesse caso de incentivo fiscal, né? Entendi. Até a Fabi está perguntando aqui que ela acha que não sei se é uma pergunta, o governo deveria dar incentivo para pequenas empresas e não para as grandes. Mas acho que também tem incentivo para pequena empresa, ou não? Tem, mas é exatamente esse assunto aqui, que existe uma dificuldade muito grande em estabelecer
esse incentivo com a capacidade dos empresários conseguirem realmente se desenvolver e crescerem dentro desse projeto, tá certo? Então tem alguns segmentos, tem algumas regiões que esse incentivo acaba não funcionando, né? E uma das provas disso daí é que os incentivos eles são abertos para qualquer tipo de empresa. Tem alguns até que são exclusivos para micro e pequenas empresas, tá certo? Mas só que o risco que envolve esse tipo de incentivo amedronta os pequenos e microempresários em querer pegar uma coisa que lá na frente eles podem não conseguir pagar. Existem incentivos para pequenas empresas de qualquer tamanho, que é a lei da inovação de 70, já antiga a lei, né, 10.973, e essa lei ela permite qualquer empresa, com comprovação que ela está investindo em inovação tecnológica, né, ou ela está pesquisando novos produtos ou novos processos, ela tem incentivos fiscais, e não no ponto de vista de tributação, de redução de tributação de ICM, mas simplesmente um abatimento no seu resultado financeiro, no seu resultado de contas, ela tem um abatimento bastante grande. Então, na lei, por exemplo, você pode contratar um professor, você pode contratar um mestre, um doutor, em uma especialização, esse profissional ele tem custo zero, você pode abater todo o salário dele nas suas despesas, né, para efeito de redução do imposto de renda. Né, da própria empresa. Então, existe incentivo, no caso do FINEP também, né, o Fundo de Investimento da Pesquisa, são bastante fortes. Então, uma empresa pequena, que está com uma ideia, que quer contratar profissionais para desenvolver um produto, uma inovação, ela tem toda uma gama de financiamento, né, pela linha do governo. Né. Então, é um incentivo bastante interessante para a inovação tecnológica. O que eu percebi assim em relação aí, não vou negar, eu sou corintiano fanático, né, debatendo em relação a esse estádio do Corinthians, que parece que assim, boa parte, não sei, da população não tem acesso a esse tipo de informação de incentivo ou isenção fiscal, né? Porque a maioria fala, pô, só pro Corinthians, só pro estádio do Corinthians, mas até estava tentando lembrar que a Zona Franca foi uma Zona Franca de Manaus, uma das primeiras em relação à isenção fiscal, né? Outros incentivos em relação a montadoras, né? Uma coisa que também acho que bem acessível hoje, pequenas empresas obteriam empréstimo do BNDES, né? Sim. E, o BNDES vai dar 400 milhões para o Corinthians, é um financiamento, né? Quer dizer, não é para o Corinthians, quem vai pegar emprestado é o Odebrecht, né? Então, quer dizer, acho que falta um pouquinho de informação do governo, passar essa informação para os empresários, para os microempresários. Os empresários normalmente que sabem, né? Os empresários têm esse tipo de informação, né? Os grandes, né? O médio também, se você está ligado nessa parte, vamos dizer, os próprios bancos, né? Na hora que você está operando com o banco te fala, olha, tem uma linha de crédito do BNDES, você pode fazer essa operação, né? Tem o Finame, você quer comprar uma máquina hoje, você pode fazer um Finame, que é um empréstimo que você faz para máquinas industriais brasileiras. Então tem uma série de linhas de crédito incentivadas que o governo dispõe, né? A rede bancária toda oferece isso. Então o médio empresário, mesmo o pequeno empresário, que tem um contato com uma linha financeira de um banco, o banco vai trazer para ele todas as linhas de crédito que são incentivadas. E tem a lei da inovação, tem o fundo da FINEP, tem o projeto do BNDES, o cartão BNDES, por exemplo. Você tem um cartão de crédito do BNDES, você pode comprar uma máquina e você tem um limite de crédito, você compra com aquele cartão. Você não tem nem burocracia mais para você comprar. Então, uma média empresa era para comprar uma máquina, um bem, um ativo, usando o cartão BNDES, né, com juros bastante atraentes, né, dentro do mercado, nesse sentido. A Ana está perguntando aqui, o Sebrae é uma consultoria? Sim. O Sebrae é um órgão, né, que faz consultoria para pequenas e médias empresas, exatamente nesses processos que eu estava falando, que a empresa ela pode não ter o conhecimento de algumas técnicas, né, de custeio, de produção, de comercialização, e o Sebrae é um órgão que reúne vários consultores e esses consultores prestam esse tipo de serviço, né,
com preços bastante atraentes para pequenas e médias empresas. Entendi. No caso do específico, assim, do Perim, ele atua mais na parte industrial, é isso? Eu estou focado no momento mais na indústria de transformação, isso, na parte de transformação, usando tecnologia tipo Lean Manufacturing, Six Sigma, são técnicas japonesas, sistema Toyota de produção, né, que a gente chama de metodologia de fabricação enxuta, né? Onde você usa técnicas, vamos dizer, consagradas já há mais de 50 anos, essas técnicas começaram no Japão, na Toyota, né? Em termos de redução de custos industriais, redução de desperdício, de manuseio, né, de economia de manuseio. Controle estatístico do processo? O CEP ainda existe, tá certo? Existe agora o autocontrole, quer dizer, o próprio operador que está no posto da máquina, ele faz o próprio controle da máquina, controle da qualidade, ele mesmo faz a manutenção, são as metodologias de células de manufatura, são mini fábricas, né? São conceitos todos criados pela indústria japonesa no pós-guerra. Mas até assim, que eu me lembro, assim, o criador foi um americano. Ele só conseguiu implementar não foi o criador, foi a família dos diretores, dos proprietários da Toyota. Tá. E que eles notaram, eles levaram muitos americanos para o Japão, eles levaram o Juran em 1950 na área de qualidade, o Deming também foi para a parte de qualidade. Né? Aquilo que a gente ouve falar em Kanban hoje, que é um sistema automático de abastecimento industrial, é uma metodologia que foi inventada pelos americanos, mas quem copiou a ideia, e no ponto de vista industrial, foram os japoneses, né? Do sistema de abastecimento, né? De reposição, aquela bandejinha que nós vamos no McDonald's, que você chega perto do sanduíche, daí alguém lá e abastece lá aquele escorregadorzinho, aquilo é um Kanban. Né? E aquilo ali, queira ou não queira, aquilo lá foi inventado pelos americanos, inventando o supermercado, mas foram os japoneses que introduziram aquela metodologia no piso de fábrica, no piso industrial. Né? Tanto que hoje, as técnicas que você chama hoje, que se utiliza em piso de fábrica, são todas palavras em japonês. Então, Kanban é uma palavra japonesa, que significa cartão, Pokayoke é uma outra palavra japonesa, que significa a prova de erro, né? Kaizen é uma outra palavra japonesa, que significa melhoria contínua, tá certo? Então, a tecnologia japonesa é muito usada no piso de fábrica. Inclusive, né, já há mais de 30 anos é que a gente mexe, né, com essa metodologia japonesa, e não precisa dizer que o piso de fábrica tem que estar limpo, olha, tem que estar toda uma higiene, o operador tem que estar limpo, ele tem que estar barbeado, ele tem que ter a casa dele arrumada, a sua gaveta tem que estar arrumada. Então, tudo isso mostra uma melhoria de qualidade, de produtividade e bem-estar do colaborador dentro do piso de fábrica. Então, essa é a atuação principal no momento minha aí, na nossa consultoria. Isso é legal. Eu passei um pouquinho na fábrica, mas eu passei só de leve. Eu não andei muito tempo na fábrica. Né? Trabalhei numa empresa de componentes eletrônicos há muito tempo atrás. Né? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, que fabricava relés. Mas isso. Aí por isso que eu aprendi um pouquinho de série, essas coisas. Tá certo. No caso específico, assim, qual seria o foco em relação da consultoria em si? Bom, a nossa consultoria está exatamente dentro do que o Perim falou, de estar tentando disseminar com os nossos clientes todos esses conhecimentos e técnicas que a gente vem trabalhando já em toda a nossa experiência profissional, né? Então, com isso, este conhecimento é um conhecimento que é muito importante para empresas que vamos dizer, tenham interesse em crescer de forma ordenada, de forma a realmente se projetar dentro desse processo que eu estava falando de oportunidades, de fusões e aquisições, é ter realmente consistência naquilo que ela faz, né? E essas técnicas, seja na área comercial, seja na área industrial, seja na área financeira, elas dão realmente muito mais consistências para essas empresas. Então, por exemplo, só citando essa coisa dos incentivos. Grande parte dos incentivos, eles são dados pelos órgãos governamentais e tem toda uma série de controles que são necessários para que isso aconteça. Por quê? Você está dando um dinheiro que, vamos dizer, teoricamente é barato dentro desse segmento, só que você precisa, teoricamente, o governo ele precisa ter condições de estar
percebendo, controlando de que esse desenvolvimento está sendo conseguido. Você tem que ter um projeto, né? Então, Normalmente você tem que ter um projeto, né? Exatamente. O BNDES tem que fazer um projeto de financiamento. Tem que apresentar um pacote, um estudo, você tem que ter uma análise financeira, tem que ter uma prospecção de mercado, fazer por que você está precisando daquele dinheiro, você vai fazer um investimento, o que aquele investimento vai te alavancar, né? Que mercado que você vai ter, qual a sua projeção de venda, o que vai gerar aquilo, né, de riqueza para a sua empresa e a sua capacidade de vender. Então, na elaboração desses projetos, é aí que a consultoria ela vai atuar. Mas, também. Até a Ana tinha feito a pergunta em relação ao médico. Normalmente, o que é visto em relação à maioria, grande parte do mercado? Hoje, o consultor aqui é um pagador de incêndio, ou o que não é o ideal. Não. O que eu estou perguntando é o que o mercado vê. Não, é um consultor que a coisa está feia, né? Às vezes é tarde, né? Que não seria o ideal, né? Às vezes já está em coma, o doente já está em coma, você só vai rezar junto com ele e vai falar, sai por dali, você não tem saída. O ideal, quer dizer... Tem que ir ao médico logo, nos primeiros sintomas procure um médico. Antes dos primeiros sintomas, nos primeiros sintomas procure um Mesmo médico assim, para analisar, porque não eu deixa... entendo que assim, o consultor serve para buscar novos caminhos, ou ampliar os... Sim, e principalmente o seguinte, muitos negócios começam com o fundador, né? Ele tem todo o jeito para fazer a coisa e tudo mais. Só que a empresa ela tem que ter continuidade, né? E essa sucessão é uma coisa que precisa ser também estudada, né? Porque você tem, meus filhos vão me suceder? Não necessariamente, né? Às vezes os filhos não têm a mesma habilidade, não têm as mesmas características, né, as mesmas virtudes de quem fundou a empresa e que conhece o negócio, né? Então, essa sucessão, seja ela familiar ou não, é necessário que se escolha a pessoa certa para que possa ter continuidade essa empresa e que ela continue crescendo, né? Nos moldes antigos de empresas familiares, você mantém uma certa tradição muito mais genética do que profissional, né? E isso é uma coisa que nem sempre funciona. Então, grande parte dos insucessos de empresas familiares é por conta, efetivamente, de uma sucessão que foi muito mal planejada, né? Então, uma empresa, ela precisa chamar o consultor só quando ela está em dificuldades? Não. Se ela está bem e ela entende que ela consegue avançar mais, talvez esse seja o grande momento para contratar, para orientar e para definir uma estratégia muito forte e segura para que esse desenvolvimento continue, né? Normalmente, uma empresa familiar, quando tem essa mudança de geração, ela tem que deixar de ser familiar? Não necessariamente. Tem que ser profissional e não gerir a empresa com paixão, e nem por emoção, né? Não vou tirar esse produto de linha, porque esse produto foi meu pai que colocou, então tem um apego ao produto e por estar dando prejuízo. Então, às vezes, o consultante tem que chegar nessa empresa e falar, olha, tira esse produto de linha, porque você vai quebrar se você usar esse produto de linha. Mas foi meu pai que inventou, a nossa empresa cresceu por causa desse produto. Não tem jeito, sem insistir com isso, você pode morrer por causa disso, né? Então, nessa hora, a gestão, vamos dizer, familiar, né, por emoção ou por paixão, é a hora que o empresário ele pode se dar mal, né? Então, nessa hora você precisa tomar cuidado e às vezes até abrir mão de certas coisas. Às vezes tem um parente que é nocivo para a organização e o empresário fala, não posso dispensar esse meu parente, porque meu parente está aqui desde o começo, esse parente está prejudicando a empresa. E aí? Aí é o consultor que às vezes fala isso. E às vezes o consultor deixa de dar consultoria por dar uma sugestão dessa, né? Eu tento, mas em algumas situações eu não consigo. Eu preciso fazer essa pergunta aqui. Como consultores, o que vocês acham da gestão administrativa do Andrés frente ao Corinthians, em relação à marca Corinthians? Ou que acho que administrativamente, acho que não sei como, não teriam como estar avaliando por não estar vendo a parte da administração do clube. Mas em relação à gestão da marca do clube, o que você acha em relação a isso? Não, o Corinthians, depois que o Andrés assumiu, ele teve uma mudança importante, muito importante. Profissionalmente, mas eu diria mais, que eu acho que o grande problema foi que se voltou realmente para interesses
da marca, do clube enquanto marca, do que do clube enquanto negócio, né? Então, era muito mal administrada antes do Andrés. Financeiramente tinha uma série de problemas. Eu acho que era muito mal explorado. Acho que tinha muito exploração pessoal, né, da direção, e hoje já tem outro tipo, tem uma outra configuração, né? Então é uma marca que se valorizou muito desde a entrada do Andrés, e assim, mérito ou sorte, isso a gente nunca vai poder dizer, mas que o Ronaldinho lá trouxe uma revolução que realmente mudou a coisa, isso é inegável. É só uma afirmação que também o André sempre fala quando ele está sendo entrevistado, né? Você como é financeiro, e desde o início da gestão dele, ele também não deu, aparentemente até o momento, não se importou muito com isso. Ele fala que toda empresa tem dívida. O importante é você saber administrar a dívida. Tanto que ele, desde o início, ele não pagou, teoricamente, a dívida do Corinthians era 100 milhões, hoje é 140 milhões. Ele falou assim, toda empresa tem dívida. O importante é você conseguir administrar a dívida. Eu estou trabalhando para administrar a dívida, não para zerar a dívida. Então, isso daí é um conceito correto ou é um conceito isso é uma para enganar o escola torcedor? Não, isso é uma escola do Delfim Neto, já, né, lá no começo. Empurrar a barriga. Onde ele falava que... que também foi muito mal interpretado, né? Essa coisa de a dívida vai empurrando com a barriga. Mas, na realidade, é o seguinte. Realmente, a empresa, para poder crescer, às vezes ela não consegue gerar capital suficiente para ter um crescimento autossustentável. Então você precisa sempre ter o apoio financeiro, né, para estar podendo estar dando alguns pulos, ou mesmo em situações específicas de sazonalidade, você ter capital de terceiros para te assegurar isso daí. Então, a falar que a empresa ela tem dívida, ter dívida é ruim? Não necessariamente. Realmente, você tem uma dívida e você consegue administrar, isso daí é bastante razoável. Vamos entender isso. Se eu tenho uma dívida que representa um ano de trabalho, certo? É meio problemático. Agora, o valor que for, tá certo? Não importa. 100 milhões, 1 bilhão, não importa. Mas se isso representa 1 milhão, é uma coisa crítica. Agora, a partir do momento que você pode até manter esse mesmo valor, ou, por exemplo, você está lá com 100 milhões, passou por 140, mas o seu faturamento saiu de um patamar de 100 milhões e está em 500 milhões, você está administrando muito bem a dívida, porque você também tem recursos suficientes para estar olhando para isso. Então, não é errado falar que você precisa estar administrando a dívida. Eu acho que sim. O único problema é que aqui no Brasil as taxas de juros são muito elevadas. Então o risco dessa dívida fugir ao controle é muito grande. Então nesse sentido é que precisa tomar um certo cuidado. Entendi. Eu diria que é bom que essa dívida vai diminuindo ao longo do tempo em relação às receitas ou lucro da empresa. Com certeza. Então ficar 10 anos tendo 100 milhões de dívida não é bom. Agora, se ele faz uma projeção que essa dívida vai sumir daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, tudo bem, está sendo administrada, está sob controle. Às vezes a gente compra um imóvel, sistema financeiro brasileiro, e você fica com uma dívida aí de 15 anos, mas você está administrando, você sabe que você estaria pagando o aluguel, é melhor pagar a prestação do imóvel do aluguel. Se você amanhã perdeu o emprego, você pode vender o imóvel e tudo mais. O que não pode é a sua dívida, tipo cartão de crédito, ir subindo todo mês. Aí ela está fora de controle. É só esse título de informação, assim, Quando ele assumiu o Corinthians, se ele pegasse o direito de transmissão para pagar a dívida do Corinthians, ele ia demorar quase 20 anos. Hoje ele paga com uma cota de um ano. Isso. Então, ele já demonstrou a dívida, ele mostrou. Quer dizer, a gestão está sendo feita uma gestão profissional. Isso caracteriza que a gestão profissional. Não sei se outro clube do Brasil é feito assim. Com certeza o São Paulo acho que é. Nesse assim, em relação às cotas a cota de transmissão no futebol, assim, essa alavancada toda só aconteceu em virtude da rebeldia do Andrés em querer brigar com o tal do Clube dos 13.
E aí todos os clubes acabaram aumentando as cotas. Né? O São Paulo também era de 20 milhões, passou para 70 milhões. Tá certo. Por isso que assim, às vezes a gente, em relação à consultoria, por isso que a gente sempre ouve, muita gente ainda não engole essa história do Andrés e fala, não, a dívida a gente administra. E até o momento, aparentemente, ele está administrando bem. Né? Você poderia citar algum case em relação a que você tiver algum tipo de atuação em relação ou a fusão, ou a produto, ou gestão financeira, alguma coisa nesse sentido? Então, recentemente... Uma coisa rápida, só para registrar. Então, recentemente, eu participei de uma aquisição de uma empresa nacional, tá certo? Comprada por uma empresa americana, e essa empresa nacional, ela, primeiro, não estava endividada, tá certo? Ela cumpria com todas as regras e normas, né? Então ela tinha uma governança corporativa muito já bem estabelecida, né? E ela não tinha incentivos fiscais, apesar do setor trabalhar com incentivo fiscal, né? E isso, no caso deles, foi muito interessante. Por quê? Porque eles se mostraram que eram viáveis independentemente da isenção fiscal, tá certo? E que essa empresa americana, olhando para o cenário brasileiro, percebeu que, ao entrar nessa empresa, ela poderia estar também usando desses incentivos que os concorrentes usavam para realmente se tornar mais competitiva, mais lucrativa, né? Então, esse é só um exemplo para mostrar que a isenção fiscal ela é importante muito mais para coisas que já estão devidamente estabelecidas, que já têm viabilidade própria e que podem se alavancar, se aproveitar de oportunidades desse tipo, né? Entendi. Em relação aí ao que está os próximos anos em termos de Brasil, investimentos, aí, Copa do Mundo e Olimpíada, que perspectivas que você vê em relação ao mercado no geral, para as empresas? Quais empresas que você acha que, tipo, por exemplo, nesse momento, a empresa construtora, né, tá lá em cima, porque disparou 12 obras enormes pelo país inteiro, né? Então, houve um boom, já havia um boom da área imobiliária, agora da área, mais ainda agora em relação aos estádios. Qual um outro segmento que você acha que pode, em virtude desses projetos em relação à Copa do Mundo ou Olimpíada? Então, toda a área de eventos que estariam associados à Copa do Mundo, à Olimpíada, vai ter um desenvolvimento muito grande nesses próximos anos, né? A parte de turismo, hotelaria vai ter transporte. A parte de infraestrutura, à medida que isso daí começa a se transformar em realidade, toda a logística, toda a parte de comunicação, eu acho que isso vai ter um desenvolvimento muito forte nesses próximos anos, né? E em relação a que você falou, logística, não pode ter um problema em relação à falta de qualificação, mão de obra? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, a gente pega aqui, está falando da parte de construção, né? Durante o período anterior, o Brasil, ele, não sei se você se recorda, mas teve até uma época que falava que o engenheiro virou suco, um cara que era engenheiro que montou tinha lá uma lanchonete lá na Paulista. Então, foi realmente um período onde teve um esgotamento, né? Então nós perdemos muita inteligência durante o período passado. Só para ilustrar, não interrompendo, já interrompendo, né? Teve engenheiro que virou corretor de seguros e apresentador de programa de TV, não tem problema, mas prossiga. Então o que acontece? Hoje a grande dificuldade que a gente está tendo aí também nessa parte dos estádios, de poder estar melhorando, o que acaba acontecendo? Nós não temos profissionais, engenheiros, desenhistas suficiente para dar conta de todos esses projetos dessa demanda, né?
Então, grande parte dos projetos estão atrasados porque a nossa capacidade de administrar isso está difícil. Ok. Bom, estamos aqui quase no encerramento do programa. Deixar o espaço aí que você queira falar em relação a modus operantes, ou a você, ou Perim. Vamos lá, Perim, você primeiro. Agradecemos a oportunidade de estar aqui, esse bate-papo muito gostoso aí, muito informal, né? E vamos que vamos aí. Estamos à disposição. Exatamente. Então, é uma oportunidade muito interessante de estar podendo estar divulgando aí o nosso trabalho, nossa experiência profissional, né? A empresa tem um site, né, o www.modusoperantes.com.br, e realmente agradeço aí o seu convite de poder estar divulgando o nosso serviço aí. Então, muito obrigado. Legal. A gente está aqui sempre à disposição, foi um bate-papo acho que bastante agradável para todos aqui, né? Apesar de eu sempre puxar assunto pro lado do Corinthians, mas tudo bem. Agradecer a visita, a presença aqui, pegar o sabadão à tarde aqui para estar junto com a gente aqui. Agradecer ao pessoal que participou aqui com a gente no chat, o Canavarro, Michel, Lia Grossi, Rosângela, a Ana acho que já foi embora também. Outras pessoas que estavam aqui acompanhando a gente no programa. Sábado novamente estaremos aqui às 18 horas. Mandem aqui, entrem no nosso chat lá no site, mandem algumas questões ou sugestões para pautas do programa que a gente agradece também. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, bom final de semana. Um abraço.